Deus pela vitória do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Saúde os irmãos com a paz do Senhor. Amém. Para nós é um privilégio, uma honra estar com os irmãos na noite desse dia. Louvo a Deus pela vida do nosso querido pastor Edenilson, nosso vice-presidente, nosso amigo. Ele teve a coragem de nos dar essa oportunidade para, junto com os irmãos, compartilharmos a palavra do Senhor nosso Deus. Não é fácil pregar com o nosso pastor, o nosso vice-presidente na retaguarda, mas foi nos dada esta responsabilidade. Quero parabenizá-lo com toda essa igreja, departamento de jovens e adolescentes, que estão completando mais um ano. Deus continue abençoando essa igreja, que as bênçãos de Deus possam continuar sobre as vossas vidas. Os demais irmãos auxiliares que cooperam na obra do Senhor nosso Deus. Bom estarmos na casa do Senhor. Aleluia. Meus queridos, o texto que os irmãos escolheram para esta festa que está no livro de Daniel, no capítulo 1, no verso 8, e diz assim: Daniel, contudo, decidiu não se tornar impuro com a comida e com o vinho do rei. Só a parte A deste versículo. Meus queridos, diante desse texto que lemos, parece que, se fôssemos pensar, refletir, talvez nós entenderíamos de outra maneira, de outra forma, e talvez acharíamos que Daniel foi um pouco forte diante deste grande desafio que foi colocado diante de si. Mas quando nós olhamos para a história de Babilônia, nós vamos ver, meus queridos, que talvez muitos jovens, adolescentes, queriam estar na Babilônia. Porque a Babilônia da época de Daniel, quando eles foram levados para a Babilônia, ele e seus 3 amigos e outros jovens, segundo a história, Babilônia, o rei Nabucodonosor, o grande rei, ele propôs em seu coração naquela época de construir, e ele construiu uma das 7 maravilhas do mundo da época. Talvez em toda a história dos seres humanos ninguém conseguiu construir algo tão extraordinário como Nabucodonosor construiu Babilônia. Babilônia foi considerado na época, os historiadores dizem que eles chegaram a dizer que era coisa dos deuses, que seres humanos não conseguiriam construir uma arquitetura extraordinária, uma beleza grandiosíssima. Babilônia era um encanto, Babilônia com a sua luxúria,
E segundo os historiadores, naquela época existia na Babilônia aproximadamente mais de 40 deuses. Eles adoravam muitos deuses, deuses estranhos. Babilônia era algo extraordinário. Não temos tempo para trazer a geografia, a história de Babilônia. Mas Nabucodonosor construiu muro em volta da Babilônia, segundo os historiadores, que tinha capacidade de passar 2 carruagens, uma do lado da outra. Era uma fortaleza, era algo extraordinário. Nabucodonosor construiu algo com tanta grandeza que todos conhecem a história, que ele se orgulhou no seu coração. Então, meus queridos, Daniel, a história de Daniel. Quando nós lemos a história de Daniel, a infância de Daniel, quem foi Daniel? Quem era Daniel? Meus queridos, a história não nos dá muita ênfase concernente à história de Daniel, mas entendemos que Daniel era judeu. Daniel veio da linhagem nobre. Daniel, ele teve o privilégio, porque naquela época não existia escolas para ensinar concernente às leis, os mandamentos de Deus, mas era dado a responsabilidade dos pais. Eles tinham a responsabilidade de ensinar os seus filhos as leis de Deus, os mandamentos de Deus, as regras, as normas. E Daniel, por certo, foi muito bem ensinado pelos seus pais. Os seus pais ensinaram Daniel as leis de Deus concernente a animais que eram sacrificados a ídolos, animais sufocados e tantas outras coisas. Daniel estava bem instruído quando foi para a Babilônia. Com aproximadamente entre 13, 15 a 16 anos, Daniel já estava na grande, estrondosa e extraordinária Babilônia. Mas Daniel, meus queridos, nada iniciou o processo de aprendizado, o processo de ensino, iniciou lá na casa dos seus pais. Quando colocaram Daniel dentro da Babilônia, os seus pais não estavam com ele mais, a sua mãe, os seus parentes, os seus amigos. Agora nada mais, nada menos, ali só era Daniel e Deus e nada mais. E neste texto sagrado que lemos, nós vamos aprender que Daniel não quis se contaminar com os manjares do rei e nem com o vinho que ele bebia. Meus queridos, Daniel poderia ser pego pela boca, pelo paladar, pela fome, pelo desejo. Talvez outros estariam empolgados por estar no palácio do rei, no lugar de luxúria, comeria comidas que nunca outrora havia comido, beberia vinhos dos melhores que tinham naquela época, seriam servidos na mesa do rei, as melhores comidas. E Daniel poderia ter pensado: é um privilégio eu estar aqui na Babilônia, não tem problema. Não, meus queridos, em primeiro lugar, Daniel
castigo ali, porque em primeiro lugar, eles não conheciam as leis de Deus em Babilônia. Não, senhores. E Daniel tinha aprendido uma coisa: que animais sacrificados a ídolos, algo semelhante, era pecado perante Deus. E aqueles animais, eles eram mortos, e eles matavam os animais, segundo a história, sufocado, não deixava escorrer o sangue. E Daniel não poderia comer nenhum tipo de animal sufocado. Daniel conhecia bem as leis de Deus. Louvado para sempre seja o nome do Senhor. Aleluia. E a primeira coisa que Daniel fez, propôs em seu coração uma determinação, uma tomada de decisão. O que eu quero para a minha vida é isto, e não é aquilo. O que eu quero para a minha vida é isto, e não é aquilo. Daniel não tinha os seus pais para orientá-lo as decisões que ele deveria tomar, mas ele tinha um Deus, Criador dos céus e da terra, aleluia, que não deixaria ele sozinho. Louvado para sempre seja o nome do Senhor. Quando você tiver qualquer tipo de dúvida, não se esqueça que você tem um Deus que cuida de você, e que todas as decisões que nós vamos tomar, nós devemos tomar conforme a vontade do Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Oh, aleluia! E Daniel propôs em seu coração. Por certo, ele observou o ambiente, o lugar onde ele estava, e ele propôs em seu coração: ninguém vai fazer eu comer estas comidas. Ninguém. Louvado para sempre seja o nome do Senhor. A decisão de não se contaminar. O texto sagrado diz que resolveu Daniel firmemente não contaminar-se com as finas iguarias do rei. A decisão foi dele, e Deus assinou embaixo dizendo: este propósito que você colocou no teu coração agrada ao meu coração. Louvado para sempre seja o nome do Senhor. Não espere que Deus tomará decisões por nós. Tem decisões em nossas vidas que quem tem que tomar é eu e você. Nós temos que tomar as decisões. Muitas vezes não é meu pai, é minha mãe, meu tio, ninguém não, porque muitas vezes eles estão tão distantes de nós, mas Deus está perto de nós. Aonde estivermos, o Senhor está conosco. Você está na faculdade, Deus está com você. Você está dirigindo o seu automóvel, Deus está com você. Você está andando nas ruas, Deus está com você. Você está trabalhando, Deus está conosco. Ele é o nosso Deus, é o guarda de Israel. Quantos pode levantar a mão e adorar a Deus nesta noite? A decisão de não se contaminar com os manjares do rei, uma decisão forte. Daniel não foi vulnerável, Daniel não foi duvidoso. A sua experiência, a sua tomada de decisão foi uma tomada séria. Daniel tomou uma decisão com objetivo. Daniel tomou uma decisão, ainda que ele sofresse qualquer tipo de penalidade, mas ele tinha tomado: eu vou continuar sendo íntegro, eu vou continuar sendo fiel. Louvado para sempre seja o nome do Senhor. Daniel foi vacinado pela palavra de Deus. Glória a Deus. O que manteve a fidelidade de Daniel para com Deus não foi história.
histórias, não senhores, humanas, que manteve a fidelidade de Daniel para com Deus, foi a palavra. Aleluia. A palavra. No Salmo 119, verso 11 está escrito: escondi a tua palavra no meu coração, para eu não pecar contra ti. Daniel tinha escondido a palavra de Deus no seu coração. A palavra de Deus estava impregnada no coração de Daniel. As leis de Deus, os mandamentos de Deus. Olha o que o salmista Davi diz: escondi a tua palavra no meu coração, para não pecar contra ti. Daniel foi vacinado pela palavra de Deus. Aleluia, louvado para sempre seja o nome do Senhor. No Salmo de número 119, no verso 9 está escrito: como purificará o jovem o seu caminho, observando conforme a tua palavra. Quer vencer as tentações, quer vencer as angústias, quer vencer as lutas, quer tomar uma decisão certa para a sua vida em servir ao Senhor com sinceridade, tenha a palavra de Deus no teu coração. Esconde a palavra do Senhor no teu coração e você não vai pecar contra Deus, porque a palavra de Deus é fonte de vida. Louvado para sempre seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Como purificará o jovem o seu caminho, a partir do momento que ele observa a palavra do Senhor, a partir do momento que ele começa a estudar a palavra. Jovens, vocês têm que estudar a Bíblia, leia a palavra, estude a palavra, guarde a palavra nos nossos corações, seja um autêntico participante da escola bíblica dominical. Aleluia. Venha para os cultos de doutrina, leia a palavra, teremos vida espiritual. Aleluia. A palavra do Senhor gera em nós força para vencer. Aleluia. Tenha a palavra nos vossos corações. No capítulo 2, no verso 15 está escrito que devemos ser irrepreensíveis e sinceros filhos de Deus, e inculpáveis no meio de uma geração corrompida, perversa, entre a qual resplandeceis como astros no mundo. Aleluia. Daniel e os seus 3 amigos estavam no meio de pessoas corrompidas, pessoas que estavam adorando outros deuses, mas Daniel não foi influenciado por eles, não, senhores. Daniel estava ali para influenciar e não para ser influenciado. Aleluia. Nós estamos no mundo não para sermos influenciados pelo mundo, mas nós estamos no mundo para influenciar o mundo pelo poder da palavra e do nome de Jesus Cristo. Deus nos chamou para fazermos a diferença nesta geração corrompida, nesta geração estragada, nesta geração cheia de deuses estranhos, de tanta idolatria. Aonde estamos, aonde vamos, o mundo está contaminado, mas existem jovens cheios do Espírito Santo fazendo a diferença nesta geração ruim e corrompida. Louvado para sempre seja o nome do Senhor. Meus queridos, Daniel propôs em seu coração de não beber o vinho do rei. Ele tomou esta decisão, que ele não beberia, não participaria. Porque Daniel, meus queridos, tomou esta decisão?
Porque Daniel não queria estar ali com a sua mente embriagada. Não, Senhor. Daniel não poderia estar ali com a sua mente entorpecida de vinho, não. Daniel deveria estar ali lúcido, Daniel deveria estar ali ligado em todas as situações, não. Daniel que deveria estar ali com a sua sã consciência. Louvado para sempre seja o nome do Senhor. Jovens, nós não devemos nos embriagar com as coisas deste mundo para perdermos a consciência, para perdermos a visão, para perdermos a direção. Nós precisamos estar ligados no Deus Todo-Poderoso que cuida das nossas vidas. Aleluia! Quantos estão embriagados com as coisas desta vida? Quantos estão tomados com as coisas desta vida? Mas a Bíblia diz: não embriagueis com vinho, aonde há contenda, mas enchei-vos do Espírito de Deus. Aleluia! Louvado para sempre seja o nome do Senhor. Daniel, ele não queria estar ali embriagado, não, meus queridos. Talvez também aquele vinho, segundo alguns historiadores, era oferecidos aos deuses estranhos, e Daniel não queria ser dominado pelo mal. Louvado seja o nome do Senhor. Ele estava ali para fazer a diferença. Deus nos chamou para fazermos a diferença. Quantos foram chamados para fazer a diferença? Levante a mão. Quantos foram chamados para influenciar o mundo? Levante a mão. Aleluia. Efésios, capítulo 5, no verso 18. Alguém leia por gentileza. Efésios capítulo 5, verso 18. Glória a Deus, glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Não vos embriagueis com vinho em que há dissolução, mas enchei-vos do Espírito Santo. Não vos embriagueis com vinho em que há dissolução ou que há contendas, mas enchei-vos do Espírito. Esse termo, meus queridos, esse texto, esse termo é o termo verbal grego para encher-vos. Encher-vos nos deixa claro que nós não devemos nos acomodar e acharmos que eu fui cheio hoje e continuarei sendo cheio. O Espírito Santo me enche hoje, mas todos os dias eu preciso estar cheio do Espírito Santo de Deus. Cheio hoje, cheio amanhã, cheio depois da manhã, cheio ano que vem e cheio até a volta de Jesus. Porque Jesus vai voltar para buscar uma igreja que está cheia do Espírito Santo. Enchei-vos do Espírito Santo. Aleluia. Oh, maravilha. Daniel não estava cheio de Deus só quando ele estava na casa dos seus pais. Não, senhores. Daniel saiu da casa dos seus pais para a Babilônia e continuou cheio de Deus. Permaneceu cheio de Deus. Ficou ali muito tempo cheio de Deus. Lançaram Daniel na cova dos leões. Daniel já era velho, Daniel já estava coitado, avançada, mas Daniel, ele não se preocupou. Sabe por quê? Porque Deus não salvou Daniel da cova. Deus não salvou Daniel da cova, mas Deus salvou Daniel da cova. Deus estava com ele ali guardando, protegendo a sua vida. Nós devemos estar cheios do Espírito Santo 24 horas para sermos vencedores. Quantos são cheios do Espírito Santo aqui? Levante a mão e adore ao Senhor. Aleluia, aleluia. Daniel propôs em seu coração de não contaminar com os manjares do rei. Daniel propôs em seu coração de não beber o vinho do rei. Mas tem uma coisa interessante, meus queridos. A Bíblia diz que Deus deu para Daniel conhecimento.
Olha o resultado da fidelidade para com Deus. O resultado da fidelidade para com Deus é vitória. O resultado da fidelidade para com Deus é gozo. O resultado da fidelidade para com Deus é glória. O resultado da fidelidade para com Deus é unção. O resultado da fidelidade para com Deus é poder. O resultado da fidelidade para com Deus é os céus, é morarmos nos céus. Deus deu para Daniel conhecimento. Aqui, meus queridos, conhecimento é informação exata, é a habilidade necessária para aplicar este conhecimento para solucionar problemas práticos do governo. Daniel precisaria de conhecimento e Deus deu a ele conhecimento. O período em que ele esteve ali na Babilônia, Deus estava trabalhando em sua vida, nos seus corações, tanto dele quanto dos seus amigos, e a Bíblia diz que Deus deu para Daniel conhecimento, habilidade necessária para aplicar este conhecimento ali onde ele estava no governo. Ele precisaria deste conhecimento, mas este conhecimento veio também de Deus. Deus deu também para Daniel inteligência, diz a Bíblia. Inteligência é a capacidade de percepção necessária para distinguir o falso do verdadeiro, tomando assim boas decisões. Inteligência, a capacidade de discernir entre o bem e o mal. Quem tem a mente de Cristo, meus queridos, quem tem essa inteligência, esse QI elevado, esta capacidade elevada não é uma capacidade humana, não, senhores, vem de Deus para você discernir entre o bem e o mal. Eu não posso entrar neste caminho, eu não posso caminhar por este caminho, eu não posso ouvir estas vozes, eu não posso olhar para essa direção. Inteligência, sabe por quê? Porque você tem a mente de Cristo. É a capacidade de percepção necessária para distinguir entre o falso e o verdadeiro, tomando assim decisões boas, agradáveis. Foi isso que aconteceu com Daniel. Ele soube tomar a decisão certa no momento certo. Crente sábio, crente maduro, jovens abençoados, eles não são enganados, aonde eles estão. Todos estão fazendo coisas erradas, mas ele não faz. Ele consegue discernir entre o bem e o mal, porque ele tem a mente de Cristo, ele é inteligente. A glória de Deus está nele, foi revelada nele. Aleluia! Deus quer dar isto à sua igreja. Aleluia! Deus a Daniel sabedoria. Oh, aleluia! Meus queridos, conhecimento nós adquirimos no banco de faculdade. Conhecimento nós adquirimos estudando, lendo, pesquisando e outras coisas. Nós adquirimos conhecimento. Agora tem um porém: conhecimento também vem de Deus, inteligência também vem de Deus, mas sabedoria é dádiva, sabedoria é presente de Deus. Sabedoria você não consegue em nenhum banco de faculdade, não, senhores. Ainda que nós lermos todos os livros que existem no mundo, nós não nos tornaremos pessoas sábias, porque sabedoria é dádiva, é presente que vem de Deus. Oh, aleluia, aleluia. Essa palavra sabedoria tem origem no latim. Sabedoria, meus queridos, ela é a característica de uma pessoa sábia. O que significa uma pessoa sábia? Uma pessoa sábia é quando ela toma as suas decisões, e quando você olha para ela e diz: como que esta pessoa tomou esse tipo de decisão? Como que foi? Não tinha saída, parece que não tinha mais jeito, mas não foi ela. Essa sabedoria veio de Deus, aleluia. São pessoas que elas se comportam com habilidade, com conhecimento mais elevado, que muitas vezes a ciência, os recursos humanos não conseguem entender. Alguém falou com sermente Jesus dizendo:
9. Deus deu ao homem e ele se tornou o homem mais sábio da terra. Nunca houve homem segundo a história como este homem. O nome dele é Salomão. A Bíblia diz que Deus deu a Salomão sabedoria. Salomão poderia ter pedido a Deus muito mais riqueza, muito mais bens, muito mais gados e outras coisas, mas o que Salomão pediu para Deus foi sabedoria. Louvado para sempre seja o nome do Senhor. Salomão era o homem foi o homem mais sábio da terra. Ninguém não houve, segundo a Bíblia, não houve nem no Oriente, nem no Ocidente, nem no Egito, em lugar nenhum houve homem mais sábio do que Salomão, porque a sabedoria dele veio de Deus. Deus quer nos dar sabedoria, sabe, porque hoje tem muitos crentes fracos, derrotados, desanimados. Um dia está com o pé na igreja, outro dia está no mundo. Facilmente ele consegue ceder às tentações. Ele não faz como Daniel, propõe muitas vezes algumas coisas em seu coração, mas de repente ele cai, ele para, ele desiste. Sabe por quê, meus queridos? Porque nós estamos precisando buscar do Senhor sabedoria para entrar, sabedoria para sair, sabedoria para falar no momento certo, na hora certa, e a resposta virá de Deus. Deus nesta noite tem sabedoria para oferecer à sua igreja. Oh, aleluia! Glória a Deus. Que possamos nos tornar crentes sábios, edificados através da palavra do Senhor nosso Deus, porque a sabedoria que vem da terra, meus queridos, essa sabedoria passageira, é momentânea, é transitória, mas a sabedoria que vem de Deus é permanente. Aleluia! Ela permanece para sempre. Daniel foi um jovem sábio, ainda que novo, um pré-adolescente, mas ele não se deixou ser contaminado pelos manjares do rei, e aquilo que foi proposto no seu coração, as leis de Deus estavam no seu coração e ninguém tirou. A convicção que ele tinha com Deus, ninguém tirou. Jovem, não deixe ninguém roubar a tua fé, a tua comunhão, a santidade que você tem com Deus. Não, lá na faculdade, lá no teu trabalho, não, que sejamos luz no meio das trevas. O mundo jaz no maligno, mas a igreja vai continuar anunciando o evangelho de Jesus Cristo, dizendo que ele salva, que ele cura, que ele liberta, que ele batiza com o Espírito Santo, e que Jesus Cristo voltará para arrebatar a sua igreja. Mas boa igreja que será arrebatada é aquela igreja que não se contaminou com os manjares deste mundo, que não se contaminou com os prazeres desta vida. A noiva do Cordeiro, que lavou as suas vestes no sangue do Cordeiro, esta será a igreja do arrebatamento. A noiva do Cordeiro, não se deixe contaminar com o mundo passa e as suas concupiscências, o mundo passa e os seus pecados, mas a igreja permanece viva, a igreja permanece vitoriosa, a igreja permanece cheia do Espírito Santo de Deus. Aleluia, põe em seu coração. Aleluia, põe em seu coração. Duas coisas Daniel propôs em seu coração: de não se contaminar com os manjares do rei e nem com o vinho que ele bebia. Duas coisas, mas nós podemos propor em nossos corações muitas coisas. Quem sabe que você tem tentado vencer, tem lutado, mas não tem conseguido. Falta você tomar uma decisão. Esta decisão não é Deus que vai tomar por você, não é a tua mãe, nem o teu pai, nem o teu irmão, nem o nosso amado pastor desta igreja, mas esta decisão quem tem que tomar é você. É você e Deus. Tome uma decisão desta noite. Proponha em seu coração de orar mais, proponha em seu coração de jejuar, proponha em seu coração de ler a Bíblia, proponha em seu coração de evangelizar, proponha em teu coração de ser um crente abençoado, proponha em teu coração. E eu quero utilizar
decisão hoje, propõe o teu coração, aleluia, não se contaminar com as coisas desta vida, com os prazeres desta vida. Propõe isto no teu coração. Diga não aos manjares do rei, diga não a Jezabel, diga não ao mundo, diga não ao pecado, diga não à prostituição, diga não à imoralidade, diga não aos vícios, diga não à mentira, diga não ao engano, diga não a este mundo e diga sim para Jesus. Jesus, eu proponho nesta noite no meu coração, Jesus, eu proponho em meu coração me mudar, e esta mudança chegará pelo poder do nome de Jesus. Ele está aqui e Ele traz a vitória sobre a tua vida, sobre a tua casa, sobre o teu casamento, sobre a tua família. Receba a tua vitória nesta noite, em nome de Jesus de Nazaré. Ele está no nosso meio nesta noite. Fiquem em pé, meus amados irmãos. A oportunidade, nós ouvimos nesta noite a palavra de Deus.